8 meses, eu fiz as contas, eu tô há 8 meses, toda sexta-feira, me comprometendo aqui. Acho que eu só falhei uma, né? Porque eu tava com de cama, mas praticamente durante esses 8 meses aí, boa noite. A gente se reuniu toda sexta-feira para estudar o livro de Deuteronômio e eu salvei todos eles aqui no IGTV, né? Que não é mais IGTV agora. E também salvei no YouTube porque esse estudo é um estudo importantíssimo para quem quer entender os princípios do reino de Deus. As pessoas têm uma visão, né, o cristianismo de algumas igrejas, que eu não diria que é nem um cristianismo, é uma interpretação errada das escrituras, acaba tirando, né, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, abolindo tudo e anulando tudo, só que não existe Novo Testamento sem Antigo, né? Não existe Nova Aliança sem que a lei seja cumprida. E a gente aprendeu nesses estudos muito a respeito dos princípios e muito a respeito das revelações que existe no livro de Moisés, que é o livro de Moisés, não, a lei de Moisés, né? Que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E Jesus ele fala, né, para os discípulos, quando o entendimento dos discípulos é aberto depois que Jesus ressuscitou e ele fica aparecendo durante 40 dias, ele explica que as coisas precisavam acontecer e as profecias que falavam a respeito dele no livro da lei, no livro dos profetas e nos salmos precisavam se cumprir. Então a gente passou esses 8 meses estudando o princípio e encontrando as revelações. E hoje a gente vai fechar esse estudo lendo os últimos 2 capítulos, o capítulo 33 e o capítulo 34. Se você é uma pessoa que gosta de estudar a palavra, de entender, de compreender revelação, de compreender profecia, minha internet está travando. Deixa eu trocar. Voltei para vocês? Acho que eu voltei, né? Então, se você gosta, né, de estudar as revelações, de entender as profecias, de entender o que está escrito no livro de Reis, nas profecias, né, que os profetas trouxeram sobre o povo, sobre as tribos, se você quer entender a respeito de toda a promessa de Deus a partir do povo de Israel, pega um papel, um caderno, pega a Bíblia e acompanha com a Bíblia, porque vocês vão ser muito edificados com esse estudo. Se vocês conhecem pessoas que gostam de estudos assim, chama elas para participar ou depois compartilha, né? Porque esse vai ser um estudo profundo que vocês não estão acostumados. Não é teologia, não é uma pregação, é um estudo profundo com revelação e para a gente entender a partir da ótica dos judeus, porque a gente não estuda sobre um povo aprendendo com um estrangeiro, né? Você não vai aprender a respeito da cultura inca com um chinês. Você vai na cultura inca, atrás de um descendente de inca e pergunta para ele, me fala sobre os seus ancestrais, sobre a sua cultura, sobre o que vocês pensam, sobre como é o sistema de vocês, político, religioso, o que vocês acreditam. E é isso que a gente deve fazer com a palavra de Deus. A gente deve ir atrás, né, de pessoas que receberam a Torá, de pessoas que foram ungidas, né, para aprender do Senhor e ser bênção para as nações. E o povo judeu foi escolhido para isso. Então, a gente vai na raiz, a gente vai atrás do que eles entendem, né? Mas enquanto eu fazia o estudo, Deus ia trazendo, o Espírito de Deus ia trazendo também as conexões com as promessas que se cumpriram em Jesus. Então a gente vai fazer vários paralelos, a gente vai gastar tempo aqui hoje. Estejam preparados, porque vai ser muito bom, assim, eu acho que vai expandir a mente de muita gente esse estudo.
E minha intenção é essa, né? É ensinar a verdade, é ensinar a palavra, a reta justiça, porque se a gente entender como nós devemos prosseguir, é muito mais fácil da gente renunciar, da gente viver com o discernimento, né, da palavra de Deus, é muito mais fácil a gente obedecer à vontade de Deus e preparar o caminho, porque existem coisas que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus para que o caminho seja preparado e ele venha. Deus, ele estabeleceu um dia, uma hora, ele sabe esse dia e essa hora, só que existem coisas que precisam acontecer aqui na Terra para que Jesus volte. E nós preparamos isso com as boas novas. E vocês hoje também vão entender melhor sobre as boas novas. Então, vamos começar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga as pessoas, né, para ouvir, para receber o ensino. Que vocês que estão aqui já sejam abençoados, que o Espírito de Deus ele traga vida sobre cada palavra que eu declarar, sobre cada letra que vocês estiverem acompanhando com a palavra de vocês. E eu não entendi o que você falou, Jaque. Até vou para conseguir acompanhar bem. Ah, vai comer. Isso, fica com o prato junto aí e vai acompanhando. Mas que o Senhor, ele vivifique mesmo através do seu Espírito para vocês serem cheios de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de revelação, de dom da palavra, de dom do conhecimento. E que vocês levem, né, esse estudo adiante para as pessoas que cruzarem o caminho de vocês, que vocês forem ensinar, discipular, apresentar as boas novas com mais até fundamento, né, argumentos. Amém? Então vamos lá. A gente vai ler o capítulo 33, só que a gente vai fazer uma coisa diferente, né, que eu até comentei quando eu fui divulgando aí que eu ia fazer, até mostrei para vocês que eu estava fazendo uma tabela, né? Eu vou traçar um paralelo entre a bênção de Jacó, que foi dada para os filhos dele, né, os 12 filhos, e a bênção que Moisés entregou para cada tribo. E aí vocês vão conseguir visualizar melhor e eu vou trazer a explicação, né? Porque essas bênçãos, elas são meio poéticas, né? E elas são poéticas propositalmente, porque a gente sabe que Deus ele só revela as coisas espirituais para os seus. Então, ele escreve de uma forma que a pessoa até entende de uma forma literal, mas há coisas que estão no oculto e que elas só são reveladas para aqueles que buscam a verdade, que buscam o conhecimento. E essa bênção, Moisés ele entrega antes dele morrer, né? Ele reúne o povo de Israel todas as tribos, ele chama desde o pequenininho até o mais velho, eles se reúnem para ouvir Moisés, né? Eles já tinham ouvido toda a repetição da palavra da Torá, mas aqui ele chama para abençoá-los e para prepará-los porque ele já estava partindo. E aí a gente viu, né, antes que Josué já tinha sido ungido para ser o líder que sucederia, né, o comando de Moisés. Então o povo já estava preparado, sabendo que Moisés ia partir, que Josué ia ficar no lugar dele. E aqui ele começa a trazer a bênção e começa bem dizendo assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Aí a gente pega lá no Gênesis 49, né? A gente vai ler Gênesis 33 e Gênesis 49, a gente vai traçando o paralelo, né? As bênçãos para cada um. Mas a gente vai ler muita passagem da Bíblia também que vai ajudar a gente a entender algumas das bênçãos e ver algumas bênçãos se cumprindo, ver as bênçãos se cumprindo lá na frente. E aí aqui, então, essa convocação, né, das tribos e dos irmãos, ela é feita meio de forma parecida. Porque Moisés, ele estava para morrer e Jacó também estava no leito, né? Ele estava enfermo, ele estava no leito de morte lá da cama dele, né? Prestes a morrer. E ele reúne os filhos para ouvi-lo. E essa parte de Jacó,
a gente vai ver no versículo 33 de Gênesis 49. Deixa eu só pegar aqui que eu acabei. No Gênesis, antes, na verdade, no 45, no 48. Ali no 48 a gente vê que Jacó adoeceu. Aí, na sequência, antes de reunir os 12 filhos, ele chama José e traz a bênção sobre os filhos de José. E aí depois ele começa, né, ele ajunta os filhos, no 49, no versículo 1, diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, isso não era apenas uma bênção, né, que Jacó estava trazendo do coração dele. Jacó, ele era um profeta, né? Tanto Abraão, Isaac, Jacó, eles foram profetas e eles tinham comunicação com o Pai, com Deus, né, o Eterno, o Altíssimo, Yud-He-Vav-He, ele tem vários nomes na Bíblia, né? E o El Shaddai, enfim, ele se comunicava diretamente com eles, né, em visões, em sonhos, e para Abraão ele até apareceu na forma de homem com mais 2 anjos, com Jacó ele lutou e eles recebiam, né, visões do que ia acontecer. Esses homens eles receberam uma promessa de Deus de ser bênção para as nações, né? Vamos lá para quando Abraão foi ungido, só para vocês se lembrarem, para vocês ficarem com essa bênção, né, essa promessa na mente, porque foi a promessa de aliança que veio com base na fé que Paulo tanto fala. Então, em Gênesis, acho que é capítulo 15, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Não, é 12. No capítulo 12, ele fala assim para Abraão: Ora, disse o Senhor a Abraão, ainda ele era Abrão, né? Ele ainda nem tinha tido o nome dele trocado por Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aí essa é a promessa que é dada para Abraão, que é transferida para Isaac, e depois é dada para Jacó. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa é a promessa, essa é a aliança que é feita, né, com Abraão, e ela é passada para Isaac, depois para Jacó, e agora Jacó, ele teve visões, né, ele recebeu profecia de Deus do que ia acontecer com cada filho dele e os seus descendentes, e ele então, ele declara, né, ele traz essa bênção. Não se esqueça do que significa bênção. Bênção é poder de ser próspero, né, de fecundar, de tudo multiplicar, tudo que faz, a pessoa recebe um poder de Deus de ser próspera naquilo que ela fizer. Então, quando um pai está abençoando um filho com palavras proféticas, né, vamos usar esse termo, que eu não gosto muito de usar hoje em dia porque virou meio que jargão, mas não deixa de ser palavras proféticas, ele está liberando poder sobre a vida dos filhos para que aquilo aconteça. E uma curiosidade, essa bênção que é a bênção de Abraão, né, em ti serão abençoadas todas as famílias das nações, ela é feita pelos pais sobre os filhos no Shabat. Então, toda sexta-noite, os pais declaram isso. Eles dizem... Ai, fechei. Peraí, que eu quero falar do jeito que tá aqui, não quero repetir errado. Eles dizem... Benditas todas as famílias da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles abençoam os filhos com isso. Mais para frente desse estudo, essas informações elas vão ganhar corpo e vocês vão entender melhor por que eu trouxe isso para vocês. Mas aí então, né, Jacó, Moisés, eles estão numa etapa da vida muito parecidas, né, para entregar essas profecias, porque a geração que está vindo depois deles é que vai viver aquilo que eles estão declarando.
Então, Jacó no leito de morte lá, né, quase para morrer, na verdade, e Moisés quase para morrer também, quase para ser levado por Deus, ele entrega as bênçãos. O primeiro que a gente vai ver é Rúben, né, que é o filho primogênito. Aí algumas informações a gente precisa se lembrar de Rúben. Rúben é o primeiro filho de Jacó com Lia, né? Lia era meio desprezada por Jacó, porque Jacó na verdade amava Raquel e queria ter casado com Raquel desde o princípio. E Deus, ele abençoa Lia para que ela seja consolada com filhos, né? E o coração de Lia sempre foi de querer alcançar o amor de Jacó, na verdade, né? A literatura judaica mostra isso, assim, o tanto que ela se esforçou entendendo a promessa, porque Jacó falava, né, a respeito do Deus dos pais dele, né? Tanto Abraão, que seu avô, como de Isaac. E ele limpou, né, a sua família dos ídolos e até Raquel acabou escondendo os ídolos do lar do pai e isso trouxe sobre ela uma sentença, né? Ela acaba morrendo quando Benjamim nasce, na verdade se cumprindo aquilo que Jacó falou para o pai dela, né? Quando o pai dela foi atrás deles, que eles já tinham saído da terra de Labão. E ele foi atrás falando, acusando que Jacó tinha roubado, e ele falou: se você encontrar, que morra a pessoa que tiver com os seus ídolos aí. Só que Raquel escondeu, ele não sabia que estava com Raquel, e essa palavra, né, de um profeta, ela gerou vida, né? Ela aconteceu, e Raquel acaba perdendo a vida quando ela gera Benjamim. Por isso que a gente também deve se preocupar, né, com aquilo que sai da nossa boca. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente declara. E, enfim, Rúben, então, é o primogênito, né? A gente precisa se lembrar que o primogênito, ele tem uma porção dupla, né? Ele tem algumas bênçãos espirituais que Deus estabeleceu assim por causa do seu plano que ia ser feito através das famílias de Israel, que a gente acabou de ver. Então, os primogênitos, a princípio, né, isso acabou não acontecendo por conta da idolatria deles lá com o bezerro de ouro, acabou não acontecendo porque eles foram um povo muito rebelde, né? Todas as tribos se rebelaram contra Deus com esse bezerro de ouro, exceto Levi, a tribo de Levi. Então, a tribo de Ruben acabou perdendo até a bênção que era para Ruben, né, ter trazido sobre os seus descendentes de serem os sacerdotes no templo. E, enfim, a gente vai ler então algumas situações de Ruben para entender as bênçãos que ele recebeu, tanto de Jacó quanto de Moisés. Primeiro você precisa saber que Ruben, no hebraico, significa, deixa eu achar aqui onde que eu escrevi, cadê? Ai, gente, eu não sei onde eu escrevi o significado de Ruben. Mas vamos ler sobre ele em Gênesis 35, 22, né? Ele quis honrar a sua mãe. Ruben, ele foi o que protegeu José. Na verdade, ele tentou proteger a vida de José, porque os irmãos, eles eram muito enciumados, né? A briga das mães, vamos voltar um pouquinho assim, só para se lembrar, né, dos casos de família na história de Jacó. Jacó queria casar com Raquel, né? Jacó foi muito enganador e mentiroso, ele acabou plantando isso sobre a própria vida e Labão passou a perna nele e Jacó serviu por 7 anos para ter a mão de Raquel. Essa era uma prática na época, né? Ou o homem servia a família da esposa ou ele dava um valor, né? E ele não tinha bens, ele saiu fugido da sua casa, saiu sem nada, até ele fez um pacto, quando ele teve o sonho da escada, ele fez um pacto com Deus em Betel e falou que ele iria servi-lo se ele voltasse próspero para aquele lugar. E ele vai para a casa de Labão, né?
a conselho da sua mãe e do seu pai, e ele lá era para encontrar uma esposa. Ele amou Raquel né, à primeira vista, assim, ele viu ela e já gostou dela, serviu o pai delas por 7 anos, só que na hora de receber a mão da noiva, na verdade, o pai de Labão enganou ele, entregou Lia. E aí ele serviu por mais 7 anos, já casado com Raquel, e as duas meio que disputavam o amor dele, né? Embora o amor de Jacó fosse de Raquel, Lia se sentia desprezada. Deus então concede a Lia filhos. A Lia tem Rúben primeiro, e depois ela tem Levi, Simeão, mais um que agora não me recordo o nome, daqui a pouco a gente vai lembrar, estudando aqui. Mas o que a gente precisa entender eram esses conflitos das mães, né, das duas esposas. Ele acabou contaminando os irmãos, né? E aí, quando José nasce, que é o filho de Raquel, na verdade já havia filho das escravas, porque Raquel, enciumada, colocou a serva, né? Não sei como que alguém tem estômago para fazer isso, mas ela deu a serva para o marido se deitar com ela, porque assim ela ia ter um filho através da serva, né? Ela repetiu o erro de Sara. E aí, só que tanto Bilá como Zilpa, elas foram. Bila e Zilpá, na verdade, né? Elas foram mulheres que foram submissas às suas senhoras, né? Elas não foram rebeldes como Agar. E aí, claro que isso também, né? Deus, ele permitiu porque ele tinha uma promessa sobre a vida de Jacó, de multiplicação de nações, etc. Mas enfim, a ciumeira das duas contaminou os irmãos, os filhos, e o José era muito maltratado e odiado por seus irmãos. E quando José teve um sonho, ele então conta esse sonho. Na verdade, esse sonho ele conta exatamente como o sonho foi. Ele não conta falando que ele seria um governante, mas ele conta que ele viu uma estrela e ele viu os irmãos e os pais se curvando diante dele, né? Também isso tudo em alegoria, e os irmãos entenderam que ele estava querendo se engrandecer, e que ele ia ser maior do que eles. Ficaram ciumados, com raiva, e que tentaram matá-lo. E aí Rúben protege o irmão, ele não deixa, ele convence os irmãos a lançar ele numa cisterna, porque ele na verdade ia tirar o irmão de lá, mas daí os outros irmãos resolvem vender ele como um escravo, e José então é vendido, e Rúben carrega essa culpa, né? Tanto que depois, quando ele encontra José, ele tenta defender o pai, ele tenta, né, defender o irmão mais novo, Benjamim e tudo mais. Mas o Rubem, ele tinha esse coração meio que de defender, de proteger. E em Gênesis 35, 22, a gente tem a situação deles bagunçando o leito do pai. E na tradução da Bíblia tá que ele se deitou na tenda de Bilá. E muita gente traduz errado, achando que ele traiu o pai, né? Que ele fez tipo um incesto não um incesto, né? Porque ela não era a mãe dele, mas que ele cometeu um adultério com ela. Só que isso não é verdade. A própria Midrash diz o seguinte, que o Talmud, na verdade, Talmud Shabbat 55b explica: aquele que alega que Rúben pecou incorre em erro. Os motivos de Rúben eram nobres: defender a honra de sua mãe ao deitar na cama, no leito, né, no divã, que era para a presença de Deus na tenda de suas esposas. Tá certo. Eu não tô entendendo minha letra muito, gente, peraí. Deixa eu pegar assim. Eu escrevi tão pequenininho. Devia ter pegado meu óculos. Cadê? Rúben desrespeita a honra de Jacó e de Deus. Ele queria indicar ao pai que deveria ficar na tenda da sua mãe Lia. Bilá era a serva de Raquel. Por que Jacó ficou na serva de Bilá e não na tenda de Bilá e não na tenda de Raquel, da Lia, aliás. Perdão, gente, minha cabeça hoje tá meio bagunçada, era muita informação hoje. Se eu tiver meio que atrapalhando o entendimento, vocês falam aqui para eu repetir alguma informação, tá?
Mas por que que Jacó foi para a tenda dela? Porque Bilá, ela era muito submissa a Raquel e ela cuidou de José e de Benjamim quando Raquel morreu, né? Ela estava cuidando deles. E ele preferiu ficar junto com a serva da mulher que ele amava. Só que essa cama que ele levava era uma cama especial e os sábios, né, os que estudam tem o Talmud, que escrevem no Talmud, Mishnah, tá, os que são comentaristas da Torá, eles explicam que Jacó tinha uma cama que ela era especial para ter a presença de Deus. Então ele colocava essa tenda e na tenda das esposas e ele se deitava nessa cama, é onde a presença de Deus estava. E aí, então, na verdade, Rubem não se deitou com Bilá na tenda. Ele se deitou na cama do pai, desrespeitando o pai, querendo dizer, ó, você tá no lugar errado, você devia estar honrando a minha mãe. Então, na verdade, o motivo dele era defender a mãe. Só que ele cometeu um pecado porque ele desrespeitou, desonrou o pai e desonrou a Deus. E isso trouxe sobre ele a maldição dele perder a primogenitura. A outra maldição que ele perdeu foi a influência sobre as tribos, porque o rei, né, saiu de Judá. A bênção da primogenitura foi transferida para José e para os filhos de José, na verdade, porque era uma bênção dupla. Ela foi dividida entre os filhos dele, Efraim e Manassés. E a outra coisa, tem uma terceira coisa que eu não sei se eu anotei aqui, ou se está mais para frente. Deixa eu ver. Não é isso mesmo. Se vocês quiserem ter essa informação, né? Tá em 1 Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Então aqui, na verdade, tem esse lance dele nem ser contado como primogênito na genealogia, era isso, essa terceira questão. E Gênesis 35, 22 tem esse fato de Bilá, né, da tenda de Bilá, dele ter ido lá profanar o leito do pai. Então, vamos ver as bênçãos agora, né? Já tendo essas informações, a gente consegue compreender um pouquinho melhor as bênçãos que Rubem traz, que Jacó traz e que Moisés traz sobre a vida de Rubem e sobre a vida dos descendentes dele. Então, Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se para que eu vos diga o que vos acontecerá nos dias que virão. E aí, Rubem, ele recebe a seguinte bênção, né, profecia sobre a vida dele, que está no versículo 3. Rubem, és meu primogênito, meu poder e as primícias da minha força. Porque ele é o primeiro filho, né? Ele é o filho que veio quando Jacó ainda estava mais forte, estava com mais vigor. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque você subiu para a cama do seu pai e a profanaste. Subiu ao meu divã, que era o lugar lá, a cama, né? A cama do pai. Agora vamos ver o que Moisés fala, né? Ele disse, no versículo 2 de Deuteronômio 33. Você quer o que eu estava falando de Jacó? Gênesis 49. Todas as profecias que eu falar de Jacó estão em Gênesis 49. Tudo que eu falar de Moisés está em Deuteronômio 33, tá bom? Aí no versículo 3 está a profecia para Rubem, no Gênesis 49, que é a bênção de Jacó. E agora a gente vai ver o versículo 2 de Deuteronômio 33,
que é... Eu vou, na verdade, falar primeiro a introdução que ele traz sobre o povo de Israel e aí eu vou entrar na bênção, tá? Eu vou falar tudo junto porque vai encaixar um pouco. Ele disse: o Senhor veio do Sinai, subiu de Seir até eles, resplandeceu do Monte Parã, veio com 10 milhares de separados. De sua mão direita saiu um decreto de fogo para eles. Sim, ele amava o povo, todos os seus santos estão em sua mão. E o povo se assentou a seus pés, cada um receberá as suas palavras. Moisés nos ordenou uma Torá, uma instrução, até a herança da congregação de Jacó. E ele era rei em Iexurum. Iexurum eu já trouxe, né, na aula anterior, mas é uma expressão, um apelido que Deus deu para Israel, que significa reto, que era, na verdade, como Israel deveria ser diante do Senhor. E Yeshurun, na verdade, vem de uma raiz que quer dizer reto, ereto. Então, é uma pessoa íntegra, né? Reta, apontando para o alto. Então, uma pessoa que anda na retidão do Senhor. Cadê o resto da coisa? Ele era rei em Yeshurun, quando os chefes do povo e as tribos de Israel estavam reunidos. Aí ele fala no versículo 6, deixe Ruben viver e não morrer, nem deixe seus homens serem poucos. Eu fiz alguns grifos que estão no versículo 2 a respeito desses 10 milhares de separados, porque Deus, ele fez uma aliança com o povo, né? Culturalmente, os homens, quando eles vão se casar, eles apresentam todas as suas riquezas no dia da festa. Deus não. Deus ele só desceu com uma parte das suas hostes celestiais. Esses 10 milhares de separados são os anjos que desceram junto com Deus para dar a outorga da Torá no Monte Sinai. Depois eu grifei o decreto de fogo para eles, ou a lei de fogo, não sei, peraí, deixa eu ver como é que tá no meio da revista atualizada aqui. Ele diz, veio das miríades de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Aqui é um decreto de fogo, porque a Torá, ela é eterna, a palavra de Deus ela é eterna, ela sempre foi estabelecida e ela foi dada no meio do fogo. Os anjos estavam em chamas de fogo, queimando, né? A montanha estava em chamas e Deus, ele é chamado de fogo consumidor, fogo devorador. A face de Moisés, que é o agente de Deus, né, o mediador entre Deus e os homens, reluzia por entre o fogo. Então, foi no meio do fogo, literalmente, que a lei do Senhor foi entregue, né? A aliança, o contrato ali de aliança foi entregue para o povo de Israel. Então, é isso que Moisés está trazendo aqui, ele está relatando, né? Como foi entregue essa aliança e que as próximas palavras que ele ia trazer sobre cada tribo eram profecias para eles. E aí ele fala para Ruben, deixe viver e não morrer, deixe seus homens serem poucos. Esse deixe viver e não morrer está se referindo aos soldados que marcharam na frente de toda a tropa do exército de Israel para alcançar a terra de Canaã. Em Números 32, dos versículos 16 a 19, depois vocês leem com calma, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas só um resumo. Nesse trecho, a gente vê Ruben, Manassés, meia tribo de Manassés e Gade combinando com Moisés, né, negociando com Moisés de ficarem nas terras que estavam na Transjordânia. Antes de atravessarem o Rio Jordão, eles tinham, lembra? A gente já comentou sobre isso em outros estudos, eles tinham dominado a região de Og e Seom, e ele queria ficar, e Bazã ali, né, de os gigantes e tal, vocês devem lembrar Bazã, Esrom, aquela região toda ali, dos gigantes e tal, esses nomes estão ali, né, dentro dessa, eu acho que Og era um gigante, na verdade, mas enfim,
eles queriam, eles dominaram essas regiões, que eram de Moabitas, de Edomitas, e eles, Amoritas, tinha todos os itas ali, né? E determinadas regiões foram ocupadas por Israel. E aí lá em Números, deixa eu pegar só o nome aqui, só para vocês. Não guardar informação errada, porque eu não gosto de passar informação errada. Está aqui. A gente viu isso bem no início, né? Eu trouxe as histórias. Seom era o gigante, Og era o gigante. Então, as regiões eram Esbom e Bazã, tá? E aí eles ocuparam essas terras e quiseram ficar com elas porque eram terras grandes, né? Era um território grande, eles criavam gados e a região era propícia para isso. E aí Moisés, de princípio, ele meio que não gosta, porque muitos, né, os 10 espias lá já tinham pervertido o coração da primeira geração e feito eles não quererem lutar. O fato deles não quererem atravessar a terra de Canaã para ocupar gerou em Moisés uma preocupação de que o povo fosse abandonar o barco, né? Não crer que iam conseguir vencer porque a tribo não, o povo estava dividido. E aí Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, os homens que eram fortes e valentes, acima de 20 anos, né, que foram contados lá no censo para serem parte da tropa, eles combinaram, não, a gente vai deixar os nossos filhos, as nossas esposas, o nosso gado, a gente vai estabelecer as cidades aqui, mas a gente vai com os nossos irmãos e a gente não volta para casa enquanto vocês não tiverem o quinhão de vocês. E aí Moisés se tranquilizou, fez esse compromisso, eles cumpriram com isso, depois a gente lê em Josué, né, que eles cumpriram com isso, e aí Moisés então está trazendo essa bênção sobre eles, que eles não morram, não deixem eles morrerem, que eles vivam, porque eles iam estar na frente, né, dominando os lugares e honrando a sua palavra. Em outro nível, Moisés estava se referindo a Ruben, para que o seu pecado não fosse usado contra ele, pois Ruben se arrependeu. O pecado dele ter profanado, né, ele se arrependeu daquilo, e então Moisés está orando por Ruben também no plano espiritual, para que ele viva, para que ele vá para o mundo vindouro, para que ele não perca o quinhão dele na eternidade. Aí agora a gente vai ler sobre Simeão e sobre Levi. Por que a gente vai ler esses dois juntos, né? Porque os dois se uniram contra Siquém quando a irmã deles, a Diná, foi estuprada, né, pelo príncipe de Siquém. Ele acabou se apaixonando por ela, quis casar com ela, mas a declaração deles para Jacó, quando eles... porque houve um combinado, né? Houve um combinado, o cara queria casar com a moça, que era israelita, e eles falaram, a gente não pode dar a mão da nossa filha para vocês, da nossa irmã, porque vocês são um povo estrangeiro, vocês são um povo gentil, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que andar debaixo dos preceitos do nosso Deus, se você quiser casar com ela. E ele conversa com o pai, que era o rei, porque ele era o príncipe, e o pai fala, tudo bem, vamos, né? Todos os homens da cidade se circuncidam, e aí no dia que era o dia mais delicado para os homens, né, de cicatrização ali, que eles estavam esperando a circuncisão cicatrizar e tudo mais, Levi e Simeão entram em Siquém e destroem, matam todos. E aí Jacó, ele fica muito bravo com os dois, né, por causa do seu ódio, dessa violência toda, porque meio que eles queimam o filme de Jacó perante aqueles povos, né, e ele ficou com receio daqueles homens que eram mais fortes se voltarem contra a casa dele. E aí os dois irmãos, eles dizem o seguinte, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Isso está em Gênesis 24, no versículo 31. Simeão, ele vem primeiro, né? E na bênção aqui de Moisés, ele vem primeiro. Aliás, vem Judá primeiro, depois vem Simeão, perdão. Eu vou ler Simeão, mas depois eu leio sobre Judá.
Simeão, ele recebe a bênção depois, né, de Jacó. Simeão e Levi recebem a bênção depois. E aí ele diz o seguinte: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. No seu conselho não entra minha alma. Não se ajunte minha glória à sua assembleia, pois em sua ira mataram homens e em sua obstinação amarram um boi, amaldiçoada seja a sua raiva. Então, Jacó não estava muito feliz, né, com a, a conduta de Simeão e de Levi, e ele não abençoa, né? Ele ainda fala que a minha alma, o meu conselho não é que o conselho deles não entre na minha alma e a minha glória não se ajunte na congregação deles. Aí, Moisés, ele diz o seguinte de Simeão: Moisés não abençoa eles. Por quê? Porque a gente precisa se lembrar de um evento que aconteceu com Zimri. Lembra do fato lá, vocês devem lembrar da justiça de Finéias, né? Quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, Deus não permitiu. Deus trouxe pela boca de Balaão só bênção, né? E depois o povo os moabitas queriam destruir o povo de Israel, enfraquecer. Como o povo estava abençoado porque estava andando em retidão, Balaão sugeriu a eles que eles corrompessem os homens, casando as suas filhas com eles, porque elas iam ensinar a idolatria. E aí isso aconteceu, eles foram adorar Baal Peor. E Finéias viu um deles, que era Zimri, que era da tribo de Simeão, desonrando, né, a Deus e desrespeitando a liderança, porque ele foi na frente da tenda do tabernáculo e ficou lá tendo relações com a estrangeira, na frente dos homens. E naquela época, os levitas foram os únicos que não se corromperam com isso. E eles se levantaram e, né, por ordem de Moisés, era para cortar a cabeça de todos os juízes de cada tribo, porque eles permitiram isso sobre as suas casas. E por que os juízes tiveram a cabeça arrancada e não só os homens, né? Porque eles estavam se casando eles estavam testemunhando aqueles casamentos, eles estavam permitindo com que aqueles casamentos dentro das suas tribos acontecessem. Você não tá me ouvindo, mas eu tô sem microfone. Aumenta aí, Elô, seu som que sai. Acho que seu som é que tá baixinho. Se alguém mais não estiver me ouvindo, me fala, mas eu tô sem microfone, eu tô falando com o microfone do celular. Então, esse homem Zimri, que era da tribo de da tribo de Simeão, ele trouxe, né, uma grande abominação sobre a casa de Israel, sobre a tribo de Israel, e Finéias perfurou eles no ventre, né, tanto ele quanto Vocês estão me ouvindo, meninas? Que a Ilô tá falando que não tá conseguindo me ouvir. Alguém fala aqui pra mim se meu som tá saindo? Voltou? Então beleza. Então, por causa disso, por causa desse evento que está em Números 25, dos versículos 6 a 14, depois vocês dão uma olhadinha lá, ele não abençoou o povo da tribo de Simeão diretamente com a palavra sobre eles, né? Porque eles mantiveram andando de forma perversa, né, diante do Senhor. Mas a bênção deles meio que tá junto, a bênção deles veio quando ele deu a bênção para Judá, porque lá no versículo 7, quando ele começa, no capítulo 33 de Deuteronômio, quando Moisés começa a trazer a bênção sobre Judá, ele fala: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Ouve em hebraico é Shema, e Simeão em hebraico é Shimon, que vem da mesma raiz de Shema, porque Simeão significa ouve também, né? Quando a Lia teve o Simeão, ela falou: ai, Deus ouviu o meu clamor, um negócio assim.
E aí, a herança de Simeão, ela consistia em faixas de terra na porção de Judá. Ele foi feito de vizinho, né, de Judá. E a gente vai ver em Josué 19, o seguinte, no versículo 9: a herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então, quando Moisés estava aqui abençoando, vocês estão ouvindo barulho de cachorro aí, eu não consigo desligar ela, tá? Então, ela vai ficar aparecendo um pouco aí de fundo. Mas ele estava trazendo sobre a tribo de Simeão a bênção, né? Aludindo a Simeão e essa vizinhança entre as duas tribos, entre Judá e Simeão. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Judá era uma região que, na verdade, foi mais, vamos dizer, mais íntegra, né, com a palavra de Deus, com a Torá, né? Os reis saíram de Judá e eles preservavam mais, né, o ensino reto e tudo mais, embora eles tenham se corrompido também. Mas as explicações dos judeus é que ele alude, né, ao povo de Simeão, quando ele dá essa bênção e coloca, né, e Deus coloca o povo da tribo de Simeão junto de Judá, para que o leão, que é Judá, ele amance, né, ele refreie o comportamento de Simeão. Ele ajude Simeão a ficar mais, menos violento, né? Aí, agora a gente vai ver sobre Levi, que foi o irmão que estava lá associado a Simeão, né, nessa emboscada que eles fizeram para Siquém, que não agradou Jacó. E aí Jacó abençoa da seguinte forma. Bom, na verdade a bênção deles, ela é a mesma, né? E eu li só um pedaço. Eu vou ler inteira. Aí vocês anotam aí, se vocês estiverem anotando, que a bênção é para os dois. A mesma bênção, Jacó dá a mesma bênção para os dois e Moisés não abençoa Simeão, mas abençoa Levi. E aí a gente vai entender por que daqui a pouco. E aí diz assim: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência, no seu conselho não entre minha alma, não se ajunte minha glória à sua assembleia, pois em sua ira mataram homens e em sua obstinação amarraram um boi. Amaldiçoada seja a sua raiva, pois era forte, era feroz, e a sua ira, pois era cruel. Vou dividi-los em Jacó, e espalhá-los-ei em Israel. E aí Simeão foi espalhado, e Levi também, né? Porque só que Levi se redimiu, Levi mudou o comportamento, né? A tribo de Levi foi íntegra com a palavra do Senhor. Levi também era nascido de Lia e eles foram mais zelosos. Eles não se curvaram ao bezerro de ouro, inclusive, e eles não foram clementes, né? Quando os homens da tribo de todas as tribos foram julgados, né, pelo juízo e Deus ordenou que eles fossem mortos, Moisés ordenou que os levitas fizessem isso, e eles não ficaram, mas são os nossos irmãos, os nossos descendentes, os nossos irmãos que vão herdar, eles não ficaram com esse amor fingido, na verdade eles tiveram amor mais pela palavra de Deus e zelo, né, pela palavra de Deus. Qual versículo você quer? Bom, você entrou depois, né, Elô? Eu tô fazendo um comparativo de Gênesis 49 e Deuteronômio 33.
Sempre quando eu falar de Jacó, eu tô lendo algum trecho em Gênesis 49. Quando eu falar de Moisés, eu tô lendo Deuteronômio 33, que é do nosso estudo, tá bom? Esse trecho, né, sobre os levitas defenderem a palavra e os princípios de Deus, a gente vai ver em Gênesis 32, dos versículos 25 a 39, ali o evento, e Moisés dizendo o seguinte, eu vou ler só esse trechinho, senão a gente vai estender muito o nosso estudo, tem muita informação para passar para vocês, então vão anotando. Gênesis 32, dos versículos 25 a 39, é o episódio do bezerro de ouro, e que Moisés convoca aqueles que não se curvaram ao bezerro de ouro. E ele diz assim, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Foi a única tribo que não se corrompeu e com o pecado de idolatria e permaneceu íntegra. E aí Deus derramou sobre eles a unção do sacerdócio, né? A unção que deveria ser de Rúben e que Rúben perdeu por conta do desrespeito dele com o leito do pai, ele transferiu para os levitas que se tornaram os sacerdotes e a família de Arão foi ungida para ser sumo sacerdote, né? O sumo sacerdócio era passado para os filhos de Arão e os sacerdotes eram da família de Arão também, mas tinha Corá e Merari que foram separados para os serviços no tabernáculo, então eles eram responsáveis por carregar, né? Quando o arraial mudava de lugar, eles carregavam todos os utensílios e os apetrechos e os pedaços do tabernáculo, né? Para os lugares onde Deus ordenava eles irem, para onde a nuvem estava indo. Então, e eles ensinavam os povos e eles receberam como herança do Senhor não uma porção na terra, mas a presença de Deus, que a gente também já estudou isso e a gente viu que os homens honravam os levitas, né, com os dízimos, tinham um dízimo específico que era para os levitas, e os levitas tinham cidades e as cidades refúgios eram cuidadas por eles. Então, eles também foram espalhados por Israel. Em Gênesis 34, no versículo 25, diz assim, Gênesis 34, versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, os filhos de Jacó... isso daqui é o episódio lá de que Simeão e Levi foram fazer a emboscada. Então, Gênesis 34, 25. A outra coisa, deixa eu ver, dos levitas... de informação é isso. Aí, qual que é a bênção de Moisés agora, né? Agora que a gente já sabe que eles receberam a herança, que eles eram sacerdotes e tudo mais, a bênção de Moisés, ela é o seguinte, ela está no versículo 8 de Deuteronômio 33. Que o teu tumim e o teu urim estejam com o teu fidedigno, o fiel temente a Deus. Quem era o fidedigno? Era Arão. Arão foi fiel e temente a Deus. Arão agia junto com Moisés, né? Moisés era o mediador e Arão era aquele que cuidava, intermediava. Inclusive os rabinos, os sábios, as literaturas judaicas dizem que Arão era mais pacífico do que Moisés, porque Moisés ele agia com mais rigidez, né? Para ensinar, para corrigir, e Arão ele ajudou muitos casais a se reajustarem e não se divorciarem, não se desestruturarem, ajudou muita gente porque ele era mais manso e mais pacífico, mais maleável, entre aspas. A quem provastes em Massá e com quem lutastes em Meribá, o qual disse ao seu pai e à sua mãe, eu não o vi, nem reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, pois eles têm guardado a tua palavra e observaram a aliança. Bom, o Urim e o Tumim Urim é aquele peitoral cheio de pedras, né? Que o sumo sacerdote carregava. Cada pedra representava uma tribo, todas as pedras levavam o nome das tribos e ele tinha em cima aqui no ombro 2 pedras, uma de cada lado, que sustentava esse peitoral, e essas pedras em cada uma tinham 6 nomes das tribos. Então ele estava
sempre carregando o nome das tribos. E no Urim Tumim, que significa, Tumim, Urim, perdão, sempre troco. O Tumim significa perfeição, vocês já devem ter assistido um Raiz que fala sobre perfeição, que é o Tamim. E o Urim significa luz. E o Senhor, a partir de Josué, ele falava com o povo, ele trazia respostas às orações através do sumo sacerdote com esse peitoral. Vocês devem se lembrar de um episódio em que Davi vestiu o peitoral do sumo sacerdote, foi sacrificar e buscar uma resposta de Deus. A resposta, ela vinha, Deus ele iluminava as pedras e eles montavam a frase dessa forma. Porque o único que falou face a face com Deus nesse período todo histórico, né, de Israel foi Moisés. Por isso que Moisés ele é tão respeitado pelos judeus até hoje, porque não para eles, né, como eles estão com o coração endurecido para que a promessa alcance as nações, eles creem que não existe um profeta igual a Moisés. Porém, Moisés mesmo, lá no capítulo 18 de Deuteronômio, trouxe a profecia de que um grande profeta viria e esse grande profeta seria semelhante a ele. E foi Jesus, né? Jesus fez as obras de Moisés ainda mais e fez ainda o cumprimento da promessa, né? Que a gente viu lá em Abraão, de que a partir dele todas as famílias seriam benditas, né? Todas as famílias das nações seriam abençoadas. Enfim, vamos lá. Os levitas, né, isso é uma informação extra para vocês, porque lembre-se, né, que os sacerdotes e todos aqueles que ministravam, aí é uma coisa que é conclusivo e óbvio, na verdade. Eles eram os únicos circuncidados que habitavam no deserto. Nenhuma tribo foi circuncidada, né, tanto que quando eles entraram na terra de Canaã, Josué renovou a aliança com o povo e eles todos se circuncidaram. Mas os levitas eram os únicos que no deserto estavam, né, guardando a palavra de Deus. Por isso que ele diz que eles têm guardado a tua palavra e observaram a aliança, porque eles preservaram algo que foi estabelecido para Abraão antes da Torá vir, né? Tu, Senhor, vestiste Arão, que consideraste justo, né? Essa é a tradução, Herbert Richards aqui desse trecho. Então ele diz, tu, Senhor, vestiste Arão, que consideraste justo, seu Urim Vetumim, que é esse peitoral do sumo sacerdote. Testou Arão nas águas de Meribá, onde decretou que ele morreria no deserto por apoiar Moisés quando golpeou a pedra. Arão não questionou a Deus, e isso fez com que Deus concedesse a ele o direito de usar o Tumim Urim lá, que é o peitoral, né, do sumo sacerdote. Em outro nível, Moisés está louvando todos os filhos de Levi por terem sido escolhidos para serem sacerdotes. No versículo 10 e 11, deixa eu ver aqui, isso faz parte também. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos dos que se levantarem contra eles e dos que o odeiam, para que não se levantem novamente. A oração de Moisés, né, essa tefilá, a gente aprendeu que é tefilá, né, porque a tefilá é mais superior do que uma simples oração, uma citação. Essa oração que ele faz, né, pelos filhos de Levi, é para que eles sejam abençoados materialmente, e essa bênção se cumpriu, porque existe um ditado no meio do povo judeu que a maioria dos levitas é rica. No Salmo 37, 25, eles entendem que se refere aos levitas. Eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês entenderem. E os levitas realmente eles foram abençoados por Deus, porque eles ministravam diante, né, do Senhor. E a gente precisa entender que
ser abençoado e rico não é ruim, né? Um ministro de Deus estar rico não é ruim. O enriquecimento ilícito ele é ruim, né? Quando a pessoa ela empobrece a outra para ela enriquecer, isso está errado. Quando ela está fazendo isso para enganar, para usurpar, para subornar, isso é errado. Mas Deus ele honra os seus ministros, ele honra aqueles que se dedicam ao estudo e se dedicam ao ensino, se dedicam ao ministério, se dedicam ao serviço, e é um princípio de Deus isso. Ele fala que ele abençoa até aos dele, ele abençoa enquanto eles dormem, né? E no versículo 37 do Salmo, no versículo 25, aliás, do capítulo 37, diz assim: Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, os sacerdotes eles eram considerados justos porque eles precisavam estar debaixo da justiça do Eterno para poder servir, senão eles eram consumidos, eles morriam, né? O sumo sacerdote, se entrasse em pecado dentro do Santo dos Santos, ele morria, porque a glória de Deus estava ali e ela manifesta aquilo que está em nós, né? O pecado, ele traz a morte sobre a nossa alma e o nosso espírito. Então, se aquele sumo sacerdote estivesse em pecado e não tivesse expiado o seu pecado antes de entrar no Santo dos Santos, ele expirava ali na presença de Deus. Não porque Deus é um Deus opressor, destruidor, mas porque Deus ele é fogo consumidor, o fogo dele prova, né? E o injusto, né, o perverso, ele acaba sendo consumido na presença de Deus. Por isso que a gente precisa do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus ele é suficiente para nos justificar e nos tornar limpos e santos, né, para podermos entrar na presença de Deus e receber do seu Espírito, né? Porque sem o lavar do sangue de Jesus a gente não poderia receber o Espírito de Deus que é puro e santo na nossa vida. E quando ele fala sobre ferir os lombos, aceita a obra de suas mãos, fere os lombos dos que se levantam contra eles, ele está se referindo aos que poderiam querer usurpar o ministério dos levitas, e também se referindo ao conflito dos macabeus, porque a grande maioria dos homens que venceram os gregos quando o templo foi, o segundo templo, né, foi ocupado pelos gregos, isso já quase que no nascimento de Jesus, né? Eles eram sacerdotes, né? E tanto que tem a celebração do Hanukkah, que celebra o fato do óleo do candelabro lá, da menorá, não ter se apagado. Era um óleo que só duraria um dia, ele durou o período todo que eles tiveram conflito e estavam lutando, né, para retomar o templo. O templo nessa época, para vocês entenderem o tamanho da profanação que estava sendo feita através dos gregos ali, eles derrubaram o altar de Deus, o altar onde os sacrifícios eram feitos para o Eterno, e construíram um altar para sacrificar porco, né? E porco é um animal considerado não kasher, né? Que é o inapropriado, é um animal impuro para os judeus. Então isso era uma afronta ao Deus deles. E eles não... o povo judeu é o único povo que resiste à cultura pagã e que resistia o domínio, né, dos impérios, tanto grego quanto romano. Eles foram os únicos que conseguiram resistir e não se perverteram tanto com a idolatria dos gregos, né, e o helenismo. E aí, então, essa é a parte dos levitas. E agora a gente vai ler sobre Judá. Então, uma parte de Judá eu já falei, né? Que a bênção de Simeão, ela tá junto com essa bênção que Moisés traz sobre Judá, porque o início, né? O ouve, é o Shema, que está aludindo a Shimon, que é Simeão em hebraico. E Judá também era filho de Lia, o seu nome significa glorificado. E tem muita coisa para falar sobre Judá, porque essa é uma tribo importantíssima, né? É a tribo que vem os reis, é a tribo que pertence o Messias, que é Jesus, né? Ele é da raiz de Davi, tem várias profecias em Isaías falando sobre ele ser a raiz de Davi. Ele é considerado o leão de Judá, ele é chamado de leão tanto por Jacó
quanto... Deixa eu ver se Moisés também chama ele de leão, mas eu acho que não. Não, Moisés não. Só o Jacó. Mas a gente vai ler várias coisas aqui, porque essa profecia de Judá não é só uma bênção sobre Judá e sobre a tribo de Judá, mas traz uma bênção que alcança todos os povos, né? Então, algumas informações sobre Judá. Judá era a tribo liderante. Em Números 2, no versículo 3, você vai ver lá que Judá liderava o grupo que ficava localizado na parte oriental, né? A tenda da congregação ficava no meio, no parte oriental ficava a tribo de Judá e nas outras partes, né, na parte ocidental e no norte e no sul, ficavam outros grupos de tribos, eles ficavam divididos de 3 em 3. E Judá era o líder dessas 3 tribos que ficavam com ele. Eu não lembro quem é que ficava com ele, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que foi... Caramba, não anotei. Vamos lá para Números 2. Eu anotei tanta coisa, é tanta informação. Peraí. Números... Cadê você? Aqui. Números capítulo 2, no versículo 3, a gente vê Judá. No versículo 5, Issacar. E no versículo 7, Zebulon. Então, esse era o grupo que estava reunido com Judá. E as bênçãos que Moisés traz sobre Issacar e Zebulon, elas têm a ver também com esse agrupamento com Judá. E Judá, ele ia à frente de todo o arraial, né? Quando eles estavam no deserto, Judá, ele avançava na frente, o estandarte ali de Judá, o grupinho de Judá ficava na frente de todos os outros, eles eram super organizados. Isso é uma das coisas que trazia temor sobre o povo, as nações que estavam em torno deles e que sabiam a respeito deles, porque toda a palavra de Deus, ela trouxe muita ordem, muita organização, e o povo já estava habituado com isso, né, com essas ordenanças, né? Então eles saíam, se deslocavam super organizados e isso gerava um pouco de temor sobre as nações. Judá, ele assumiu a culpa no incidente com Tamar, né? Deus, ele já tinha estabelecido que uma estrangeira faria parte da linhagem do Messias. E era para Tamar casar com um dos filhos de Judá e trazer a geração, né, que na verdade faria parte do... eu me perdi aqui lendo vocês. Quanto ensino. Tem muita informação. Eu falei que esse estudo era longo. Inclusive, já passou 1h10 e eu estou ainda no 3º filho, né? Não, no 4º. Tem mais 8 ainda. Se começar a ficar muito cansativo, a gente para e faz outro dia, tá? Vocês me avisam aqui, porque também não adianta eu ficar falando, e vocês não aproveitarem nada. Então, se por acaso tiver cansativo, vocês dão uma avisada. Mas, o Judá, então, né, a Tamar, ela tinha sido separada. Era uma coisa que já estava estabelecida por Deus, que um estrangeiro ia pertencer a linhagem do Messias, porque tudo é profético, eu não gosto dessa palavra, mas tudo traz, né, nas informações, nas entrelinhas, o agir de Deus, o plano de Deus, e o projeto dele era trazer salvação para toda a humanidade. Então, ele separou um povo para ser bênção para as famílias das nações, que era Israel, a partir de Abraão, né? Ele estabeleceu a Torá a partir desse povo, porque esse povo era para ensinar os outros povos, né, que a respeito do Deus criador dos céus e da terra. Jesus, né, foi o que mais cumpriu com esse propósito todo. Depois a gente vai ver que ele cumpre esse chamado que foi passado, inclusive, para uma das tribos. E
Só que acontece que os filhos de Judá não eram pessoas muito legais, né? Não eram pessoas tão íntegras com as ordenanças, com aquilo que Deus tinha estabelecido, porque Jacó ensinou seus filhos a respeito do Deus eterno. Ele servia o Deus eterno e ensinava os seus filhos a servir, né? A observar as leis que tinham, que eram as 7 leis de Noé. Ele explicou sobre a promessa e tudo mais. E os filhos do Judá não cumpriram com o negócio lá do levirato, né? A lei do levirato que a gente já aprendeu, que diz respeito a manter a geração do irmão que falece, né? Sobre a terra. Então, o marido da Tamar morreu, era para o irmão dele se casar com ela, né? E cumprir com essa lei, ter um filho que levaria o nome do irmão. O irmão não gostou disso e ele, acho melhor ir até pelas 10. Tá, me avisa agora que der 10 horas, porque eu fico aqui empolgada e eu não tenho relógio, tá? Então vocês me avisem aí quando der 10 horas. Então, né, o irmão dele lá não quis cumprir com isso, aí Tamar ficou esperando, o outro também não quis, né? Teve aquele teretetê todo que sobrou o irmão mais novo. E Judá falou, vai para sua casa, porque eu já perdi 2 filhos, né? Não quero perder o terceiro. Vai para tua casa e então fica lá com seu pai, mas fica guardada, resguardada, não se case com ninguém, porque assim que meu filho crescer, eu dou ele para ele cumprir com você essa lei. E o garoto cresceu, a esposa de Judá morreu, se não me engano. Eu não lembro o que aconteceu. Ele foi visitar as ovelhas, na verdade, né? Ele foi visitar lá o rebanho dele, na cidade onde ela estava. Ela ficou sabendo, ela se vestiu de prostituta, se deitou com ele, ficou com alguns objetos dele para provar que ele era o pai da criança, né? E aí ele ficou sabendo através de uma notícia, noticiaram para ele que ela tinha engravidado. Aí ele queria, na verdade, matá-la por adultério e ela então apresenta os objetos e aí ele fala, mais justa foi tu, né? Porque eu não cumpri com a minha palavra, eu não cumpri com de te entregar o meu filho. Então ele reconheceu o erro dele, né, nesse incidente, só que nunca mais ele se deitou com Tamar, foi a única vez, né? Só que Tamar fez isso porque ela entendeu a importância daquilo, né? Ela não estava fazendo aquilo porque ela queria um filho, ela estava fazendo aquilo com o entendimento de que aquela semente, ela tinha uma importância grande para o povo de Israel, para os filhos de Israel. E em Números 24:17, deixa eu pegar aqui. Tem uma profecia de Balaão, né? Que é dado, que diz o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei. Bom, eu vou falar isso acho que daqui a pouco, peraí. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou falar daqui a pouco. Vamos ler primeiro as profecias, as bênçãos, para depois vocês entenderem essas passagens que eu separei aqui. E eu acho que eu vou parar em Judá hoje, e aí a gente retoma amanhã as outras tribos. Eu acho melhor fazer assim, para não ficar muito confuso, muita informação. Aí vocês até podem assistir de novo, né? Porque algumas informações daqui vão se linkar com as informações seguintes. Mas lá no versículo 8, então, do capítulo 49 de Gênesis, diz: teus irmãos te louvarão, tua mãe estará no pescoço dos teus inimigos. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de seu pai se prostrarão diante de você, Judá. É um filhote de leão. Da presa, meu filho, você subiu. Você subiu. Ele se agachou como um leão e como uma leoa. Quem vai despertá-lo? O cetro não se desviará de Judá, nem o bordão do governante dentro dos seus pés,
até que venha a quem pertence, ou até que venha Siló. O que é Siló? Né? Quando você vê essa expressão, esse nome, Siló, isso está ligado à vinda do Messias, à era messiânica, tá? A ele será a obediência dos povos. Então aqui já está trazendo, né, a promessa da vinda do Messias a partir de Judá, a partir da descendência de Judá. Ele amarrará seu jumentinho à videira e o potro do seu jumento à videira escolhida. Ele lavará suas vestes, ele lavará suas vestes em vinho e as suas vestes com sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, seus dentes brancos com leite. Aqui, Jacó está falando, né, a respeito do Messias, mas está falando a respeito da tribo também. O sangue de uva se refere ao sangue de Jesus comparado, né, com o sumo da uva, né, o sumo vermelho da uva. Jacó estava prevendo que a tribo de Judá ficaria cada vez mais forte. O primeiro juiz, na época dos juízes, depois que eles dominaram os cananitas, veio de Judá. Em Juízes 1, versículo 9. Peraí. Vamos lá rapidinho. Diz o seguinte: depois os filhos de Judá... Bom, aqui fala que eles venceram os cananitas, né? Eles foram conquistando tribos, e aí os filhos de Judá pelejaram contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Negueb e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Criate Arba, e Judá feriu a Sesaí, a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Criat Sefer. E aí, Otiniel, que era o filho de Kenaz, irmão de Caleb, os dois eram da tribo de Judá, eles foram para peleja juntos, e aí depois a gente vê que esse é o primeiro juiz. Cadê? Tem várias passagens aqui falando das vitórias de Otiniel. E aí lá no versículo 10 do capítulo 3 diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Otiniel, ele foi o primeiro juiz, né, da era de juízes, e ele era da tribo de Judá. Então o Jacó estava prevendo a força, né, que a tribo de Judá conquistaria. E quando ele fala aqui, cadê? Ele amarrará seu jumento à videira e o potro do seu jumento à videira escolhida. Essa é uma passagem que muita gente consegue associar, né? Quem já leu o livro de João, o Evangelho de João, consegue associar a Jesus subindo no jumentinho e sendo lá ovacionado, né? Tem a João 15 que fala a respeito de Jesus se declarar a videira verdadeira e o Pai ser o agricultor. Vem da tribo de Judá aquele que julgará todos os povos. Aí a gente tem a profecia de Apocalipse 5:5, que diz: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, viveu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então tem vai tendo várias profecias ao longo, né, dos livros dos profetas que estão associadas a essas passagens aqui sobre as bênçãos. Eu vou ler sobre a bênção que Moisés traz sobre
Judá também, para poder ler a continuação aqui dessas profecias a respeito de Judá e da vinda de Jesus para fazer mais sentido. Então lá Judá, ele não era o segundo filho, né? Vocês podem reparar que Jacó ele foi abençoando na sequência da idade dos filhos. E Judá ele foi abençoado logo em seguida por Moisés. E isso porque Judá era uma tribo que liderava e Judá também, de acordo com os sábios na literatura judaica, ele fez Rúben confessar o seu pecado. O pecado dele lá ter profanado o leito do pai. E aí no versículo 7 do capítulo 33 de Deuteronômio diz: E esta é a bênção de Judá, e disse, ouve, né, Shema, que é o Shimon lá, que a gente já viu, ouve, Senhor, a voz de Judá, e trazê-lo ao seu povo com as suas mãos. Pelejou por si e seja uma ajuda contra o inimigo. E aqui Moisés estava fazendo um clamor sobre, né, os reis que viriam de Judá. Josafá, Asa, teve vários, né, que pelejaram, e que Davi, e que precisavam de força, né, precisavam da proteção de Deus, da bênção de Deus para poder conquistar os territórios. Agora, vamos associar, né, essas profecias com as profecias que estão em Miqueias. E eu já tô encerrando, tá? Eu não vou fazer tudo hoje porque vai ficar muita informação. Aí amanhã eu volto aqui. Quem puder assiste, se não assiste depois. Aí eu vou trazendo aos poucos. Achei que um dia eu ia conseguir. Claro que não, né? Eu passei a semana inteira fazendo estudo, estudando 6 horas por dia para trazer as informações para vocês. Óbvio que eu não ia conseguir passar isso em 2 horas, né? Eu não sei onde que eu tava com a minha cabeça de achar que eu ia conseguir passar em 2 horas as profecias e as associações com os outros livros. Mas, enfim, eu estava otimista, esperançosa e viajando também. Peraí, deixa eu achar Miqueias aqui. Aqui. Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui primeiro a gente tem, né, uma informação importante de que o Messias ele sempre existiu em Deus, ele existia desde a eternidade, porque esse já era um plano que Deus estabeleceu desde sempre de resgate, porque a sabedoria dele ela vai além da nossa inteligência, né? Ele sabe, é como se ele soubesse todas as possibilidades, ele traçasse planos Bs de resgate por amor à criação dele. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. A gente vai rever isso aqui depois, quando a gente estudar sobre Efraim e Manassés, porque esse restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel se diz respeito à dispersão, né, que aconteceu. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, repara que primeiro ele fala sobre uma cidade, né, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. E aqui no capítulo 49, quando Jacó está falando sobre o Judá, ele começa falando que ele era um filhote de leão. E depois ele fala que ele vai reinar com cetro e que os povos, né, virão obedecê-lo. Então, existe um crescimento, né? Ele de um pequenininho se expandindo, crescendo, que é aquilo que a gente viu também Jacó prevendo, né, que ele ficaria grande, cada vez mais forte, eles
não só dominariam, né, cidades. Essas profecias, elas não são pontuais, né, para um determinado tempo. Elas acompanham as gerações e elas vão se cumprindo. Então, no primeiro estágio, eles cresceram em força bélica. No segundo estágio, de um lugar pequeno, nasceu Jesus numa manjedoura e ele então conquistou, né, a autoridade sobre os céus, sobre a terra e debaixo dela, por conta da sua obra, que era uma promessa feita, e ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Jesus, ele já está reinando no reino de Deus, mas vai haver uma outra etapa em que ele reinará na terra, na era messiânica, e ele vai reinar até o nome dele, né, vai ser conhecido, e muitos virão para a terra de Israel conhecer sobre a Torá, sobre a lei, através de Jesus. Ele vai reinar com cetro de justiça. Outra passagem que fala sobre Judá e sobre as profecias está em Zacarias 9. Peraí. Zacarias 9, no versículo 9. Aqui declara sobre o rei que vem de Sião, né? Sião era uma região ali como era chamada a região de Judá, né? A cidade de Jerusalém ficava situada em Judá. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, aquela profecia que Jacó deu sobre Judá, quando era só um homem, ele amarrará seu jumentinho à videira e o potro do seu jumento à videira escolhida, ele lavará as suas vestes em vinho e as suas vestes com sangue. Fala do sacrifício de Jesus, mas traz isso sobre o jumento, e Zacarias repete isso. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Isso fala de um tempo futuro também, porque Efraim e Judá se dividiram, né? Efraim está dispersa e misturada com os povos estrangeiros. Tem várias tribos de Efraim, na verdade, voltando para Israel, mas tribos de Israel não, né? Grupos de Efraim, tribos de Israel voltando para Israel. Mas aqui já está aludindo também a vinda do rei. Jesus, ele já veio montado no jumentinho, né? Agora a próxima vinda dele vai ser num cavalo para vencer o anticristo. Mas também fala sobre essa restauração da terra de Israel, que está dispersa e o povo está espalhado. Isso é eu li a Elo aqui e me perdi. Isso é praticamente uma escola da Bíblia aqui, o Elo. Isso já é uma profecia também referente ao livro da Revelação, né? Ao que vai acontecer e sobre o que vai acontecer com o povo. A outra profecia está no capítulo 5, no versículo 5, que fala sobre Jesus ser, né? Eu já falei isso, mas eu vou trazer agora, sobre ele ser o digno de abrir o livro dos seus 7 selos, e esse é só o Rei dos Reis que pode fazer, né? O Cordeiro de Deus que pode fazer isso. E ele traz aqui uma alusão ao que vai acontecer quando ele fala sobre o cetro não se desviará de Judá, porque o rei viria, a linhagem de Davi é uma linhagem que Deus prometeu que seria perpétua, né? A dinastia dele seria perpétua. Por enquanto eles estão sem rei, porque a palavra de Deus está se cumprindo sobre Israel nessa etapa, nessa geração, né? Há alguns anos, na verdade. Mas vai vir, Jesus está reinando e ele virá reinar sobre Israel, vai repartir novamente as porções de Israel. A gente já estudou quando estudou o ano do jubileu, ele vai repartir as porções de Israel novamente sobre as suas tribos, e nós, gentios,
nós somos co-herdeiros e coparticipantes disso tudo, né? Nós habitaremos na terra de Canaã junto com eles, porque a idolatria deles, como nós lemos na canção do Hazinu na semana passada, trouxe sobre eles a perda, né, dessa herança e o compartilhamento dessa herança com o povo que não era povo de Deus, para causar ciúme neles, e somos nós. E por fim, Números 24. Bom, outra coisa, né, a gente falou sobre o poder de Judá. Eu falei só sobre a era de Juízes, mas na era de Reis isso também se cumpriu, tá? Tá em 1 Crônicas 5:2, você vai ler lá: Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe. Então essa também é a profecia de Jacó, né? A bênção de Jacó se cumprindo na era dos reis. E por último, né? Vamos ver então, Números 24. Números 24 é aquele trecho que Balaão vê, né? Ele está trazendo a profecia de bênção sobre Jacó, sobre a tribo de Israel, o povo de Israel, e ele fala: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e dominará, né? Algumas Bíblias, a tradução tá destruirá, mas essa palavra no hebraico, na verdade, é dominará, porque, inclusive, dizem que os nazistas, eles usaram alguns trechos da Bíblia, né, para justificar o que eles estavam fazendo com os judeus, e esse foi um dos trechos que eles usaram, essa troca de palavras aqui. Na verdade, ele dominará todos os filhos de Sete. Sete é o filho de Adão e Eva, que veio Éber, né, Enoque, Éber, Matusalém, Abraão, Isaac, Jacó. Então, Deus não poderia trazer uma palavra de destruição aos filhos de Sete, sendo que são os filhos que ele escolheu para trazer a sua promessa. Na verdade, aqui ele está falando que ele vai dominar no sentido de proteger, no sentido de resguardar. E Balaão estava vendo o Messias, né, no futuro. Então, toda a Torá fala do cumprimento da palavra, da promessa de Deus, né? Tudo aponta mesmo para Jesus. Eu vou fazer um resumão, né, do que eu falei até agora, assim, que é importante para vocês guardarem dessas 4 tribos. Ruben é o filho primogênito que profanou o leito da mãe o leito do pai, tentando honrar a mãe. E por conta disso, né, isso foi imputado nele como um pecado grave, porque ele estava desrespeitando o pai e a Deus. Ele não traiu o pai, adulterando, ele não se deitou com Bilá, ele só bagunçou e desrespeitou porque ele queria mostrar para o pai que o pai devia estar na tenda da mãe dele. Ele quis honrar a mãe quando Raquel morreu, tá? E aí isso trouxe sobre ele uma bênção tirou dele, né, o direito da bênção de primogenitura, que foi transferido para os filhos de José, e tirou dele também o direito de ser sacerdote lá no templo, tirou dele, na genealogia mesmo, ele como primogênito, e tirou dele o direito de trazer os príncipes, né, de Israel que começaram a vir de Judá. Só que Ruben foi abençoado por Moisés, porque Moisés intercedeu para que eles fossem abençoados e protegidos para viverem, porque eles estariam ali na linha de frente, no domínio da terra de Canaã, junto com Gade e junto com meia tribo de Manassés. E Simeão e Levi eram os irmãos que agiam com violência e com muito ódio, né? Deixaram Jacó desgostoso. Jacó não abençoou esses dois, mas Moisés trouxe bênção para Simeão a partir da promessa, da profecia de Judá, quando ele coloca lá o ouça Judá, ele está incluindo Simeão, que recebeu uma porção de terras, faixas de terras nas tribos,
junto com a tribo de Judá. Simeão, de Simeão veio Zimri, né, que profanou tudo, porque se deitou lá com a princesa midianita, e na frente dos anciãos e de Moisés, na frente da tenda do tabernáculo. E então Finéias vai e traz justiça, né, sobre o zelo de Finéias, traz justiça sobre Israel, porque ele fere os dois no leito ali quando eles estão deitados no ventre. Só que isso faz com que Moisés não abençoe a tribo, porque Zimri trouxe essa maldição, né? E a grande maioria da tribo de Simeão estavam se corrompendo com os moabitas e midianitas lá. Aí Levi, né, por ter se tornado mais íntegro, né, ao longo do tempo, os filhos de Levi se tornaram mais íntegros e eles foram mais zelosos em relação à palavra, em relação à aliança. Deus deu a promessa para eles deles não terem um quinhão ali, né, uma porção de terra na terra de Israel, mas teriam o próprio Deus como a sua herança, e trouxe sobre eles, né, a bênção de Moisés acabou abençoando eles além, e eles são a tribo que é considerada mais rica, né, porque eles foram zelosos tanto no deserto quanto em relação ao povo, aos erros do povo de idolatria, de rebeldia. Eles não se misturavam com o povo, não compactuavam com aquilo, e ao mesmo tempo eles foram zelosos com a aliança com Deus, preservando a circuncisão mesmo no deserto e cumprindo com o seu ministério dentro do tabernáculo, né? E Arão, aqui a bênção de Moisés se refere a Arão, abençoando aos levitas para eles serem ricos, mas abençoando também para que Deus use, né, eles com perfeição e luz, trazendo sobre o Tumim Urim ali as palavras e tudo mais, e que isso ficasse sobre a tribo de Levi. E Judá, por fim, que era a tribo liderante, foi uma tribo que Jacó abençoou, né? Jacó trouxe muita revelação a respeito do Messias, como o pequeno leão, né, crescendo. Ele trouxe a respeito do poderio bélico que eles teriam. Veio de Judá a maioria dos líderes, tanto na era de juízes, né, no tempo de reis, foi a dinastia de Judá, a partir de Davi, que prevaleceu, né, e também Davi recebeu de Deus a promessa de que seu trono seria eterno. Isso se cumpre em Jesus, que é o Messias. A gente leu várias passagens que trazem, né, a referência ao jumento, a referência à videira, a referência do governo, do cetro de justiça, que estão em Miqueias, capítulo 5, Zacarias, capítulo 9, Números, capítulo 24, e João 15, né, o cumprimento em Jesus. E deixa eu ver. E Moisés, ele estava intercedendo mais em relação aos reis, né? Ele clamou mais em relação aos reis e trouxe uma profecia sobre os reis que iriam lutar contra os povos estrangeiros. E é isso, gente. Eu vou deixar por aqui por enquanto, porque ainda falta Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, José, a gente vai dividir em Efraim, Manassés. Acho que vai ter um dia só para José e Benjamim, e depois a gente termina falando, né, do último capítulo, que é curtinho, mas também tem muita revelação e muita coisa que a gente precisa entender para entender o que significa as boas novas, porque as boas novas, ela envolve a salvação de Jesus, mas ela envolve as profecias que são dadas para a restauração de Israel e que a gente participa de uma forma indireta como coparticipantes, co-herdeiros e concidadãos, né, porque fomos enxertados na oliveira. Então, vocês têm alguma dúvida? Eu sei que teve uma hora que eu meio que me embananei, então eu não sei se ficou muito claro, se eu deixei de trazer alguma informação.
Eu nem passei das 10, graças a Deus. Mas vocês têm alguma dúvida do que eu falei? Ou tá tudo certo? E a gente encerra. E amanhã, então, às 8 da noite, eu volto com mais algumas tribos. Acho que eu vou passar a semana aqui fazendo essa. Achei que eu ia durar só uma live e ia encerrar, mas só que não. Mas, Elô, sexta-feira que vem a gente faz a live, tá? Tá o compromisso com você. Tá feito. É muita informação, né? E é engraçado porque quando a gente lê sem buscar esse conhecimento, né? Sem buscar essas revelações, parece só uma poesia ou algo assim, que tá só falando aqui alguma coisa bonita pro filho, né? Ou para as tribos. Mas na verdade ali estão decretos celestiais, né? Coisas que Deus estabeleceu, porque como eu falei no início, eu não sei se vocês estavam no início, mas não foi só Moisés que foi profeta, Abraão, Isaac e Jacó também foram. Então, as bênçãos de Jacó e as bênçãos de Moisés não são só bênçãos, né, para dar tudo certo na vida daqueles homens, mas eram profecias, né? E o bênção, eu fiz um raiz que significa, que é o barar. Depois procurem aí para vocês verem a concessão de poder que Deus nos dá para nós frutificarmos, para nós sermos prósperos. Então, eles estavam declarando palavras, né, que Deus estabeleceu, concedendo poder para que essas palavras todas se cumprissem. E a gente viu os exemplos, né, das coisas se cumprindo ao longo da história de Israel e as coisas se cumprindo agora na nossa geração, e elas vão se cumprir até o fim, porque Jesus mesmo disse que não passará um i ou um tio do que está escrito na Torá, que são esses 5 primeiros livros, antes que até a consumação dos séculos, né, e a vinda do mundo vindouro e o estabelecimento da Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Então, é um estudo importantíssimo se você quer entender o que são as boas novas e a palavra de Deus a fundo e direitinho. Eu sei que eu dei umas emboladas às vezes aqui falando, porque era muita informação e enquanto eu estava construindo o estudo, né, meu raciocínio estava ótimo, mas depois a gente pega as anotações e opa, dá umas embananadas nas informações, mas eu espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem mandar depois mensagem, né, perguntando, tirando alguma dúvida, fiquem à vontade, estou à disposição. E a gente se encontra amanhã, então, às 8, para continuar o estudo, tá bom? Uma boa noite para vocês, que o Senhor abençoe muito. Eu vou salvar a live, quem não conseguiu assistir desde o início, fique à vontade. E eu já vou também baixar lá pro YouTube, porque quem não tiver Instagram pode assistir de lá. Tá certo? Uma boa noite para vocês e até mais.